Olá, hoje é o dia 33 de 276 dias de gestar o Cristo em si. A nossa reflexão de hoje leva em consideração uma passagem de Maria, quando ela fala que sonhou com. Sonhou não, teve um grande pesadelo, como se ela já vivenciasse o sofrimento de Cristo quando ele foi crucificado. Diz ela que ouvia as chicotadas, via muito sofrimento, muita dor. E durante essa passagem, ela não remete, claro, esse sofrimento ao seu filho, né? Ela não está esclarecendo como se ela tivesse uma premonição do que vem a acontecer. Mas isso me fez pensar também como, de alguma forma, ela sentia os desafios que o filho dela viria a passar e ela, consequentemente, também visualizaria, passaria por esse sofrimento, né, da mesma maneira. E de alguma forma eu já parei para pensar outras vezes o quanto nós não somos treinados, né, para ver além dos nossos olhos, para levar em consideração os nossos próprios sonhos. Muitas vezes a gente tem uma certa sensibilidade, até energética, né? De dizer, não me sinto bem nesse ambiente, não me sinto bem com essa pessoa, ou recebi uma mensagem através de sonho e não consigo relacionar isso com nada muito específico, mas de fato eu acredito que a gente usufrui muito pouco ou não desenvolve bem capacidades que a gente já tenha. Então, acredito que cada um de vocês possa ter, né, uma certa sensibilidade com uma coisa ou outra, né? Conheço pessoas que têm sensibilidade, inclusive de cheiro, né? De um sentimento ser uma premonição de algo, mas às vezes é uma coisa que a pessoa não tem muita clareza do que significa. E eu faria inclusive o convite para que a gente pudesse olhar para isso como talvez até algum talento especial que Deus tenha nos dado, né? Eu não tenho habilidades de fazer premonições, né? Já me perguntaram sobre isso, se eu tinha alguma sensitividade, né? Mediunidade, e eu não vejo dessa forma, mas ao longo da vida eu, primeiro por muita curiosidade, passei a olhar para minha sensibilidade humana, empática, de uma forma mais intencional, porque muitas vezes, inclusive até com receio de como lidar com essas questões, a gente acaba não ouvindo o nosso coração da maneira como deveria. E aqui, claro, né, que em especial, Maria quer dizer que mesmo na hora das dores, do sofrimento ou de algo que a gente não consegue descrever muito bem, a maior âncora que a gente tem é a nossa fé. Que a fé nos capacita para conduzir diante de águas turbulentas, de sensibilidades que a gente não discrimina. Mas eu gostaria que cada um de vocês pudesse olhar, né, para os seus sentimentos, para a sua sensibilidade, inclusive para os sonhos, e pudesse usufruir isso de alguma maneira, né? Não deixar ao léu, né? Não menosprezar isso de primeira mão já. E buscar entender, inclusive, porque o conteúdo dos próprios sonhos, que é algo mais trivial, né, que a gente possa experienciar, muitas vezes, né, e não é no sentido de buscar um significado do que é aquele sonho num livro ou no Google, mas de você tentar assimilar essas experiências que você tem com algo que você esteja sentindo, esteja interpretando sobre o que você está vivenciando naquele momento, né? Muitas vezes, se a gente está muito agitado, os nossos sonhos são agitados, se a gente sente falta de alguém,
a gente acaba sonhando, né, com essas pessoas. Então, procure usufruir de uma maneira mais benéfica esses sentimentos, sonhos, sensibilidades que você possa vir a ter, né? Eu acredito muito que essas também são maneiras de Deus falar conosco. Inclusive, muitas vezes eu não tive clareza, né, nitidez sobre estar acordada ou estar sonhando, mas de ter muitos insights de coisas que ao longo do dia ou ao longo de alguns dias eu venho raciocinando e que eu sinto como se fosse um sopro de Deus para mim, né, de uma resposta importante que talvez só eu e ele saibamos. Então, como você tem usado essa sua sensibilidade? Tenham todos um abençoado dia, recebam um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Simone.